Olá, tudo bem? Meu nome é Roberta Nasa. Eu faço um vídeo sobre restauração pessoal. Há pouco mais de 3 anos eu fui abandonada pelo meu esposo. Deus me restaurou, Deus resgatou a minha intimidade com ele, coisa que estava muito sumida, muito desaparecida, muito distante, e eu já tinha me esquecido de como era me relacionar com Deus. Através dessa dor, Deus me resgatou para ele e eu fui restaurada. O meu esposo ainda continua lá com a OAM, né, que é uma nomenclatura que as pessoas usam aí da amante, da mulher estranha, mas eu fui resgatada, e isso que é o mais importante. Deus resgatou a minha vida e hoje eu estou aqui para contar para você como que é maravilhoso estar curada e a gente dar fruto na vida de outras pessoas. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta desse tipo de mensagem, você continua me acompanhando, porque eu sempre coloco mensagens maravilhosas para vocês, que Deus me inspira, que Deus me fala. E hoje eu quero compartilhar com você algumas coisas estranhas que Deus nos pede quando nós entramos no deserto. Quando eu entrei no meu deserto, Deus me pediu cada coisa estranha e eu falava: Senhor, basta, o Senhor está me castigando demais, o Senhor está falando para eu fazer coisas que eu já não aguento mais ser humilhada. E Deus, ele sabia o que ele queria comigo, Deus sabia o que estava por vir, né? E eu sempre gosto de falar também que às vezes você pode achar que a sua restauração completa, a sua paz interior, a sua cura só vai acontecer quando o seu marido voltar para casa ou quando a sua esposa voltar para casa. Não, não. Eu tô aqui para dizer para você, por experiência própria, eu fui restaurada em Cristo, eu vivo uma vida feliz, maravilhosa, com fidelidade ao Senhor, creio na restauração do casamento, mas o meu marido ainda está lá, passando pelas experiências dele, está lá fazendo aquilo que ele acha que está certo, porque eu decidi viver em obediência, em santidade ao Senhor. Eu decidi usar a minha vida para resgatar outras vidas e para restaurar a paz da minha casa. E o que Deus vai fazer depois, só Ele mesmo que sabe. Eu estou aqui para poder trazer para você essas coisas estranhas que Deus, ele nos pede quando nós estamos no deserto. Deus me pediu muitas coisas estranhas, inclusive mandar uma mensagem para o meu esposo e pedir perdão a ele por tudo que eu tinha feito para ele, sendo que foi ele que saiu de casa, ele que resolveu abandonar o nosso lar, ele que ficou muito chateado, né, com tudo que aconteceu no nosso casamento, e ele resolveu, né, achou que a grama do vizinho era mais verde e ele optou por sair de casa. E você pode imaginar as questões que ficaram para resolver, né? Quando a gente é abandonada, quando o nosso esposo sai de casa, ou quando a esposa sai de casa, porque tem muitas mulheres também que abandonam os seus lares, deixam os filhos com o homem, porque eu conheço muitos homens que estão passando por isso. E tem mulheres que fazem isso também, elas não querem saber se as crianças estão estudando ou não, se estão se alimentando ou não, se o cara vai dar conta, se tem família para ajudar, elas não querem saber. Na mesma proporção os homens, né? Eles também, quando saem de casa, quando estão cegos, quando estão sob a influência demoníaca, satânica, mas porque eles deram brecha, eles não querem saber de nada do que está acontecendo. É a nossa necessidade física, a nossa necessidade financeira, a nossa necessidade de sobrevivência, ela parece que triplica, né? E eu tô aqui para falar para você sobre isso. Quando nós estamos nesse deserto, nesse ambiente de destruição total da nossa vida, Deus ainda nos pede coisas estranhas. E não foi diferente com os profetas. Eu trouxe aqui para vocês uma relação daquilo rápida, depois você confere na sua Bíblia, porque a verdadeira restauração começa em nós, através da palavra de Deus. Então você não se desapegue da palavra de Deus, porque se você não for restaurada ou restaurado através da palavra de Deus, não adianta que você vai dar com os burros na água, vai ser uma experiência frustrante, você vai ter que voltar para o começo. Então, se você for guiado ou guiada pelo poder do Espírito Santo, eu tenho certeza que essa mesma alegria que eu sinto hoje, esse mesmo prazer de estar viva, de estar na presença de Deus, você também vai sentir. Deus pediu, deixa eu ver aqui, deixa eu botar meu óculos, ao profeta Isaías, para ele poder andar nu durante um tempo em protesto, em profecia, aquilo que iria acontecer, né? Mas pensa bem, né? Um profeta daquele naipe de Isaías, daquela autoridade de Isaías, tendo que andar nu diante de uma cidade. As pessoas provavelmente fizeram chacota dele, muitas pessoas duvidaram da autoridade dele, mas Deus pediu e ele fez, ele foi obediente. Agora você imagina o constrangimento de Isaías, do profeta Isaías, tendo que passar por isso, né? Mas se Deus pediu,
ele tinha que obedecer. Outro profeta também que eu quero trazer para vocês, depois confere lá na sua Bíblia também, o profeta Ezequiel. Antes eu quero falar do Jeremias, né? Deus pediu há um certo tempo a ele para ele não orar. Teve outras coisas que Deus também pediu para ele, né? Para ele não orar pelo povo. O povo iria passar por uma situação terrível de castigo de Deus, né? E Deus, ele pediu para Jeremias não orar pelo povo. E Jeremias, ele é bem conhecido como profeta chorão. Ele chorava o tempo todo porque ele sabia que Deus ia cumprir as promessas dele, que Deus ia cumprir o castigo dele também, as promessas e o castigo. Mas antes da promessa, ele ia cumprir o castigo dele, que ele já estava falando com o povo há vários e vários anos e o povo não estava dando ouvido, infelizmente cultuando outros deuses. Pedindo socorro para outros deuses, né? E fazendo sacrifícios para outros deuses. Então Deus, ele pediu para Jeremias: basta, Jeremias, não ore mais, porque eu não vou mais escutar a oração desse povo, não interceda por esse povo. E para ele foi um susto, porque Jeremias estava achando que Deus era o Deus de misericórdia, como ele sempre é, mas achou que Deus não fosse fazer o que ele iria fazer, e acabando Deus fez, né? E uma coisa estranha que Deus pediu para Jeremias foi isso: não ore mais para o povo, dentre outras que você pode conferir na sua Bíblia também. Outro é o profeta Ezequiel, que Deus pediu para ele comer um rolo com as palavras, né? Com as palavras que continham ali naquele rolo, para simbolizar uma mensagem que ele queria passar. Outra coisa também pediu para ele deitar no chão durante um bom tempo, né? Isso tudo foram coisas que Deus pediam para os profetas, coisas assim que iam deixar as pessoas, chamar a atenção das pessoas, deixarem as pessoas assim, horrorizadas. Olha, o profeta está fazendo isso, o que será que está por trás disso tudo, né? Outra coisa também que Deus pediu para o profeta Oséias para se casar com uma prostituta, Gomer, para poder simbolizar a aliança dele com o povo, o que o povo estava fazendo, né? Porque na verdade o povo de Israel é considerado, né? O povo de Israel é considerado como a esposa de Deus, e a igreja é considerada como a noiva de Jesus Cristo. Então ali há um relacionamento fiel de Deus e Jesus com o seu povo, e isso Oséias estava representando. Simbolicamente, é claro, mas Deus pediu que ele fizesse isso, que ele casasse com uma prostituta, para o povo saber qual era o tipo de relacionamento que as pessoas estavam tendo com ele. O relacionamento de uma prostituta que se deitava com qualquer um, que se entregava para qualquer um, que aceitava presente de qualquer um, e isso Deus pediu para Oséias passar por essa situação também. E para a gente finalizar, né, Deus, ele pediu para Daniel para explicar, né, dentre algumas coisas também que Daniel fez, para Daniel explicar um sonho que ele tinha tido, com um sonho que o rei tinha tido, que ele iria morrer naquela noite, né? Quando uma mão aparece ali na parede, escreve alguma coisa que o rei não consegue identificar. Deus chama todos os astrólogos e os feiticeiros daquela época para poder identificar aquilo ali. Nenhum deles tem a capacidade. Porque ele deu uma festa, e naquela festa ele pegou todos os objetos, as taças e os copos de ouro, de prata e de bronze, e começou a usar naquele ritual ali que ele estava oferecendo. Inclusive fala que ele convida as mulheres, naquela época as festas com as mulheres não era possível, e provavelmente ali estava tendo orgias e mais orgias com aquelas mulheres, com os objetos sagrados do templo. Então Deus dele deu um basta e pegou a própria mão dele, escreveu ali na parede. Nenhum deles poderia identificar o que era, somente Daniel teve essa capacidade de identificar. E o rei chamou Daniel para poder decifrar aquilo que estava acontecendo ali, que estava escrito naquela parede. E Daniel ficou constrangido porque ele sabia da autoridade do rei, que o rei poderia não aceitar aquilo ali e mandar matá-lo, né? Mas o rei tranquilizou ele, falou que poderia ler tranquilamente, que ele ia até presentear ele, mas ele falou que não queria mais. Depois ele presenteou, mas infelizmente o rei, ele morreu naquela mesma noite por conta daquilo que ele estava fazendo, e Daniel teve que levar essa notícia para ele. Então o que eu quero dizer para você, em todo o tempo da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, né, Deus, ele pede coisas estranhas pra gente, para aqueles profetas, homens e mulheres que são chamados por ele, e eu tenho certeza que ele deve ter pedido alguma coisa a você também de estranho para você poder fazer. Se não pediu, pode ter certeza que ele vai te pedir, porque Deus, ele quer
saber o tamanho da nossa fidelidade. Ele nos chama, ele chama a mim e a você também, para a gente cumprir um propósito, para a gente entregar uma mensagem. Não pense que é fácil para mim chegar aqui para você e falar que meu marido me abandonou, que meu marido saiu de casa e não deu nenhuma assistência, que meu marido está mais de 3 anos fora de casa e pelas coisas que eu passei, mas Deus me chamou para fazer isso e eu estou aqui para fazer isso para você. E eu já não tenho mais vergonha porque Deus me curou, Deus me restaurou. E eu tenho certeza que todas as mensagens que eu trago aqui no meu canal, elas de alguma forma vão alcançar o seu coração e você vai entender que você precisa se restaurar em Deus, para depois você pensar na restauração do seu casamento, para depois você pensar em se relacionar com uma outra pessoa. Eu sou a favor, levanta a bandeira da restauração do casamento, porque eu já entendi o que é um casamento para Deus. Antes eu não entendia, antes eu não sabia o que era um casamento, o que era uma aliança com o Senhor. Por isso que eu levanto a bandeira da restauração de casamento. Mas você faz da sua vida o que você quiser, sendo que quando você entrega a sua vida para o Senhor, você tem que ter certeza de que você já não faz mais aquilo que você quer. Você faz aquilo que Deus quer que você faça. Então esse canal é para você que quer se restaurar em Cristo e tenha certeza de que Deus já determinou algo de bom na sua vida em relação ao seu casamento. Amém? Eu fiz um e-book que fala sobre o SOS da restauração. Se você quiser ler esse livro, esse e-book, você clica na descrição desse vídeo e você vai entender o que Deus fez na minha vida e que vai fazer na sua vida também. E a gente se encontra no próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, tchau.